Eu acho que a gente vive num momento em que, de uma guerra cultural, né? Sobretudo o governo Jair Bolsonaro empreende uma guerra cultural, onde a questão da história é um player fundamental, né? E, inclusive, a introdução desse termo muito interessante da historiografia de narrativa, mas que tem sido muito castigado, né? Porque é uma falsa compreensão da ideia de narrativa, né? Narrativa não é o vale tudo, né? Narrativa não é deixa que eu invento e depois você inventa. Narrativa é a própria concepção aberta da história, né? Que a história não é o passado, mas que a história é uma constante descoberta, né? Uma constante releitura, né? Que você vai ao passado com novas perguntas. Como a ideia de soberania se conecta com uma identidade nacional? Nesse episódio do podcast da semana, a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz volta na história do Brasil para explicar como e quando começamos a forjar essa identidade nacional. Na conversa, ela mostra também como a ideia de soberania foi se modificando. Se antes era relacionada principalmente ao território, hoje podemos falar até de uma soberania virtual. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias a gente traz um tema novo para você. Lilia Schwartz é professora titular no Departamento de Antropologia da USP, é autora de, entre outros livros, Brasil, uma biografia, esse com a Heloísa Starling, Lima Barreto, Triste Visionário e, mais recentemente, Sobre o Autoritarismo Brasileiro, todos lançados pela Companhia das Letras. Na conversa com Gama, ela destaca o caráter inédito do julgamento de militares e de Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado que culminou nos atos de 8 de janeiro de 2023, explica também por que a soberania permanece uma ideia utópica e aponta as principais frentes em que o Brasil tem dificuldade de se firmar como um país soberano. Escuta esse nosso papo. Lilia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no podcast da Semana da Gama. Esse episódio ele vai ao ar no dia 7 de setembro, né, dia da independência do Brasil, aí, no momento em que a soberania do país está em debate em várias frentes, né? Uma delas é a independência do judiciário brasileiro, aí, que ficou em evidência justamente depois dos comentários do Donald Trump sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu queria voltar na história do país e te perguntar quando começa a ideia de soberania por aqui, né? Imagino que ela não aconteça imediatamente com a independência do Brasil, certo? Olha, eu diria para você que já com a independência do Brasil, não propriamente com Dom Pedro, há muita sombra em toda a história da independência, né? Então, por exemplo, a gente sabe que em 1822, lá por setembro, não se comemorou nada do que aconteceu às margens do Ipiranga, né? Ou seja, a independência é comemorada no Rio de Janeiro, capital do Brasil, com a coroação e a sagração, né? Só em 23 que a ideia de independência começa a ser, da ideia do 7 de setembro, do Ipiranga, começa a ser veiculada pelo próprio Pedro I, que vai defender o seu protagonismo. Mas eu acho que você vai gostar de saber que já na época, Pedro I, nós sabemos que foi um imperador nada popular. Ele impôs uma constituição, ele era muito xenófobo, ele favoreceu os portugueses em detrimento do Partido Brasileiro. E eu tenho estudado cada vez mais, já naquele contexto de 23, vai aumentar, a oposição se referia a Pedro I, sobretudo com a imposição da Constituição, né, da Constituição outorgada. As pessoas se referiam a Pedro I como um déspota absolutista, que estava agindo contra os interesses brasileiros. Então, é impressionante como a gente vai achando mais documentos agora que se opõem claramente à figura de Pedro I como um dirigente externo ao país, né? Então, não com esses termos de soberania, mas o tema da independência, da autonomia do país, nesse caso, diante da ex-metrópole, ele vai ser acalorado nos anos 24, até a saída
de Pedro I, né? Inclusive no período das regências ainda também. Havia controvérsias, né? Então, em relação ao que era ser soberano já naquela época também. Muitas controvérsias. Também não havia uma ideia de nação, né? Nos termos como nós pensamos agora, até porque a própria história da independência vai mostrando que províncias como a Bahia, como Piauí, como Belém, comemoram a data da independência em outros momentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há um sentido de nação, né? De nação coesa. Não há, esse sentido vai sendo criado, na minha interpretação, sobretudo durante o segundo reinado, né? E vai ganhar mais força já no período republicano. Então, você também não tem uma concepção de nação unívoca, né, que vai sendo forjada no final, durante o segundo reinado e da República. E aí sim essa ideia de soberania. Justamente, você fala muito bem disso no seu livro Brasil, uma biografia. Tem uma parte ali por volta de 1930 que você fala justamente dessa tentativa do Brasil de forjar uma identidade nacional, né? Quando esse movimento começa e qual a relação disso com essa tentativa de ser um país soberano? A ideia de nação, de nacionalidade, na minha compreensão, já está presente com Pedro II, né? Quando Pedro II vai criar aquela noção de romantismo palaciano, né? Enfim, que eleva o nosso passado, que oblitera a escravidão e elege os indígenas, né? Mas indígenas, enfim, que estavam morrendo, mas indígenas românticos. Ou seja, havia aí uma tentativa de construir um sentido de nação. Mas na República, nos anos 30, que você tem um projeto de Estado propriamente dito, né? Então, Heloísa e eu destacamos como, sobretudo, Getúlio Vargas, né? Um presidente populista, né? Autoritário populista, como são os presidentes populistas em geral. Ele vai usar de uma série de elementos para construir essa nacionalidade. Nós chamamos uma atenção da construção da feijoada, né? Ou seja, da ideia de que o Getúlio Vargas falava que era o branco do arroz, o marrom do feijão, o verde das nossas matas, o vermelho dos indígenas, enfim, forjando esse sentido de nação, né? Trazendo uma série de elementos, inclusive, que eram das culturas africanas, que foram durante tanto tempo relegadas, mas que passam a compor essa ideia, esse ideário de nação, né? É nesse momento, e é sobretudo com Getúlio Vargas que se vai formando esse espírito de país independente e, portanto, essa primeira concepção de soberania, de particularidade, né, de especificidade da cultura brasileira. É um momento dado a isso, se você pensar também no que foi a Semana de 22 e a noção de antropofagia, né? Que era também essa ideia de formar uma ideia de nacionalidade, né? Que a nacionalidade brasileira seria dada pela antropofagia, pela ideia de que brasileiros comiam tudo e vomitavam uma cultura diversa e nacional. Há um componente nacionalista também no discurso modernista desse momento. E qual a relação disso, né, dessas características que você listou, muito culturais, à ideia de soberania? Será que vale a gente entrar no que seria um país soberano também? Eu passo parte da ideia de que essas são características do nosso imaginário, né? E que o imaginário é o fermento do nacionalismo, né? Isso em 30 e isso agora, né? Ou isso com Bolsonaro, ou isso com Lula, né? Ou seja, trata-se de conceber uma história, de conceber um passado, de conceber uma essência nacional, expressa como? Pela cultura, pelos valores, né? E esse aqui é o caldo que se forma, né? Essa concepção de nacional, né? Do que é ser o nacional. Não há uma concepção prévia de nacional. Até a noção de nacionalismo ela vai se forjando no final do 19. E o outro lado do espelho do nacionalismo é a soberania, né? Ou seja, porque você exalta a construção de uma cultura particular, de uma cultura própria que unificaria todos os estados, passa por cima das especificidades, né? Sabemos o quanto esse projeto de nacionalidade era profundamente sudestino, né? E excluía outras regiões, mas essa é a vara de condão dos nacionalismos e, ao mesmo tempo, você constrói essa ideia de autonomia política, de independência política, essa ideia de proteger as nossas fronteiras, essa noção de proteger a nossa
a nossa essência brasileira, né? São dois lados do mesmo espelho, né? E essa construção continua até hoje, né? Eu acho que a gente vive num momento em que de uma guerra cultural, né? É impressionante a gente pensar como, sobretudo, o governo Jair Bolsonaro empreende uma guerra cultural, onde a questão da história é um player fundamental, né? E, inclusive, a introdução desse termo muito interessante da historiografia de narrativa, mas que tem sido muito castigado, né? Porque é uma falsa compreensão da ideia de narrativa, né? Narrativa não é o vale tudo, né? Narrativa não é deixa que eu invento e depois você inventa. Narrativa é a própria concepção aberta da história, né? Que a história não é o passado, mas que a história é uma constante descoberta, né? Uma constante releitura, né? Que você vai ao passado com novas perguntas. Muito diferente dessa concepção rasa de narrativa que tenta nivelar qualquer interpretação. Mas eu acho que é um fator de relevo mesmo, né? Que a história seja tão central nessa discussão agora, sobretudo de um governo de matriz autoritária e populista como foi o governo Jair Bolsonaro, né? E a soberania de um país, né, como te escutando falar, a gente pensa nisso, ela tem diferentes frentes, né? Uma soberania cultural, econômica, política, territorial, enfim. Em quais dessas dimensões você acredita que o Brasil, historicamente, encontrou mais dificuldade para se firmar? Eu penso que a questão política e econômica são as questões centrais, porque se a gente voltar, por exemplo, ao contexto a gente tem que falar cada vez mais, não em independência, mas em independências, né, que estamos aqui no 7 de setembro, porque se a gente pensar na conformação política no país, que até então Salvador havia sido a capital tinha mudado para o Rio de Janeiro há muito pouco tempo, as províncias do norte não tinham nenhuma relação de fidelidade com o Rio de Janeiro. Então, toda essa agenda das independências já mostra como não havia um país, não havia uma imaginação de país unificado. Então, a questão territorial era uma questão fundamental, porque o que havia ocorrido com as independências no resto da América Latina, né, que nem se chamava de América Latina, mas com os países vizinhos, digamos assim, elas haviam se desmembrado, né, em vários países. Eram 3 vice-reinos e viraram muitos países. Então esse era um grande medo, sempre foi um grande fantasma das elites brasileiras. Ou seja, o que é que nós vamos fazer para conservar o território unificado? E o outro grande fantasma era a questão da escravidão, né? Ou seja, como é que nós vamos fazer uma independência e manter a escravidão. Então, você pode ver aí como você tem as amarras territoriais e econômicas muito interligadas, né? Tanto que a primeira não era um país, mas vamos dizer, a primeira nação que aceitou a independência do Brasil, todo mundo pensa que é Estados Unidos ou Inglaterra, mas não, mas foi Angola. Porque qual era a ideia? A ideia era que era preciso não interromper o tráfico de almas, né, como era chamado, não interromper o tráfico de pessoas negras, né, como era realizado. Então, eu acho que a grande questão é a questão territorial e a questão econômica. Até porque eu diria para você que o tema do nacionalismo é um tema mais tardio, né, e aí a cultura vem para forjar esse sentido de unidade, né, que sempre foi uma lenda, né? E Lília, como você já disse algumas vezes, né, o Brasil sempre esteve ali numa corda bamba da democracia, né? Mas a gente vive ali um momento histórico, em termos democráticos, porque é a primeira vez no Brasil que militares são julgados assim, dessa maneira, né? Saiu até na capa da revista The Economist, como se fosse uma lição de democracia, né? Seria um avanço para a soberania nacional? Olha, a gente vive na corda bamba da democracia porque a história do Brasil é uma história de golpes e de contragolpes, né? Ou seja, se a gente pegar só a história republicana, a proclamação da República, até na época foi chamada de golpe, né? A Revolução de 30 foi um golpe, 36... Vamos aqui numa sucessão de golpes. Foram muito
muito poucos os períodos de fato democráticos no Brasil, né? Mas é possível dizer que desde as diretas já, desde 85, com a Constituição de 88, nós vivemos aí com grandes escorregões, basta ver o que foi o governo Jair Bolsonaro, por exemplo, mas a democracia funcionou, né? Ou seja, é uma corda bamba que a gente sempre precisa esticar para não tombar dela, né? Mas a democracia sempre funcionou. Mas acho que agora a gente vive um momento muito importante da nossa história, sabe? Eu não sei dizer o que acontecerá depois, porque a história é assim, né? Do futuro todo mundo é dono, então ninguém quer falar demais. Mas no momento em que a gente conversa aqui, no segundo dia de julgamento, é muito importante pensar, se a gente fosse fazer uma brincadeira aqui, que o Brasil sempre andou na retaguarda, nos últimos tempos andou logo atrás dos Estados Unidos, né? Eles elegem Trump, nós elegemos 2 anos depois Bolsonaro, eles fazem a invasão do Capitólio, a gente faz o nosso 8 de janeiro, né? Mas agora eles elegeram Trump, né? Nós não sabemos o que virá aqui, mas já sabemos que estamos passando por um julgamento inédito e que não foi realizado nos Estados Unidos. Um julgamento democrático em que o ex-presidente e os 7 réus estão sendo julgados a partir de um artigo criado por Jair Bolsonaro, né? Ou seja, implementado, desenvolvido, quer dizer, como é que vamos julgar os golpes de Estado, né? E qual é o ineditismo? É o fato dos militares estarem sendo julgados pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, e não pelo Supremo Tribunal Militar. Esse é um ineditismo na história brasileira, porque a história brasileira carrega alguns silêncios, alguns traumas. Um deles tem a ver com os militares, porque desde a Guerra do Paraguai nós conformamos essa imagem do Exército como os salvadores da nação, o poder moderador da nação. Essa foi uma espécie de alcunha que foi criada pelo próprio Exército no contexto da Guerra do Paraguai e que ficou. Mas, se a gente for pensar, toda vez que o Exército entrou na política mais diretamente, não foi para defender a democracia. Então, o Exército sempre usou a República, primeiro, para se valer desse lugar de fiel da democracia, que eles não são, ou de poder moderador. Não há poder moderador legítimo, porque o poder moderador é um quarto poder que anula os demais, não é verdade? Ou então, esse lugar da própria impunidade, porque se a gente for analisar a lei da anistia de 79, né, você já vai ver que essa é uma lei de autoproteção. Né? Ou seja, eles dão um jeito de inserir lá um parágrafo para proteger a todos os militares que atuaram, e outras pessoas também, mas sobretudo os militares que atuaram durante a ditadura militar, que mataram, que torturaram, que fizeram desaparecer. Zerou essa conta. A mesma coisa acontece em 2010, quando o Supremo reafirma. A mesma coisa acontece no Código 142, que é uma má leitura da posição dos militares, de quem seriam os militares e qual o poder auferido aos militares. Para fazer uma longa história curtinha, houve sempre uma vergonhosa impunidade circundando os militares. Essa impunidade está sendo revista com o julgamento que começou dia 2 e termina dia 12. Então, isso é inédito na nossa história? Isso é inédito. Isso pode vincar a nossa história? Pode vincar. Por quê? Porque você derruba as medidas de proteção e derruba essa imagem de que o Exército guarda de si e que parte da população guarda também, senão não seria possível manter, que o Exército é sempre esse órgão racional, esse órgão que nos defende, que nos protege, quando a história demonstra o oposto. E nos dá um protagonismo, como a gente estava ali na capa de revista, né? Quando a gente pensa que não estamos mimetizando todos os movimentos da extrema-direita pelo mundo, né? Eu acho que é importante a gente pensar, como até acho que apareceu no Fórum de Teresina, né? Que a matéria do The Economist é um pouco, assim, transforma os nossos políticos em... enfim, epicúrgos, né? Sei lá, o que for, espartanos, nem os espartanos eram espartanos, hoje nós sabemos. E nós
assim, basta ver que nesse momento que nós conversamos, é bom que a gente volte sempre a esse momento, porque a história está correndo ligeiro nessas semanas agora, né? Mas, enfim, a gente sabe que o Centrão está querendo dar um outro golpe no Legislativo, que é voltar com a ideia de anistia no Congresso. Então, a gente precisa também ir com calma na avaliação dos nossos políticos, que têm nos decepcionado muito, né? O nosso Congresso e o nosso Senado não têm sido exatamente um exemplo de fórum democrático, né? Mas mesmo assim, nós estamos realizando um julgamento que Estados Unidos da América nunca foi capaz de realizar. Haja visto que um presidente condenado como Donald Trump, né, foi eleito novamente, não é verdade? Haja vista, eu acredito muito na eficácia política da lógica simbólica, né, e haja visto que um dos primeiros decretos de Donald Trump foi nos tirar da prisão o famoso Viking, que aparece na The Economist, mas com as feições de Jair Bolsonaro. Então, há novidades aí. Há novidades aí. É preciso que a gente destaque essas novidades? Com certeza precisamos. E estamos seguindo um fórum, né, civil, mas assim, um ritual estabelecido pela nossa Constituição, né? Então, ou seja, um processo democrático. Ô, Lília, para fechar, vamos sair um pouco do Brasil. Como a gente pode ser soberano em um mundo globalizado, em que cada vez mais a gente depende de empresas importantes, como as Big Techs, por exemplo, né? Será que a soberania se tornou uma utopia quase inalcançável, de alguma maneira, né? A gente já viu algo semelhante ao longo da história? Vamos lá, o termo, né? Eu ia comento agora, né? É interessante pensar que soberania vem de soberano, né? Bem interessante. A gente nunca vai às raízes das palavras, né? Então, a soberania estava dada pela figura do soberano, né? Pela figura do monarca que cuidaria da nossa autonomia, né? Hoje não diríamos que é o soberano, a palavra vertebrou para a gente pensar em soberania como um ato soberano, né? Um ato mas não dá para esquecer do passado. Acho que soberania sempre foi uma utopia. Como a democracia, na minha concepção, é um regime que carrega uma utopia de igualdade. Por que utopia? Porque nós sabemos que a beleza e a fraqueza da democracia está no seu inacabamento, na sua incompletude. Por quê? Porque se, vamos combinar aqui que a democracia é um regime que se pauta pela igualdade, e como dizia, enquanto não inventarem um regime melhor, é aquele que corresponde à minha utopia, não sei se de todos mais a minha, a gente vai estar sempre correndo atrás de novos direitos, né? Porque a pauta, a agenda da democracia, se ela for inclusiva, tem que se abrir o quê? Aos novos direitos que vão aparecendo. Então, ela vai ser sempre uma utopia de igualdade. E a soberania também é isso, no limite, né? É uma utopia de independência. Na verdade, é um risco no chão. Até aqui vai, até aqui não vai. E nesse mundo, como você lembra muito bem, nesse mundo globalizado que nós vivemos, essa risca no chão, ela é virtual agora. Né? Ela não depende de uma ponte, de um rio, né? De um território, porque nós sabemos que essas fronteiras estão muito mais borradas, né? Mas eu acho que isso é próprio da própria história da nossa humanidade, né? Eu acho que historiadores fazem isso, né? Se você voltar ao tempo da Revolução Industrial, as pessoas também diziam, é o fim, né? Ou seja, agora as máquinas vão nos dominar. E você tem... A humanidade é feita de avanços, de recuos, de encontros e de desencontros e de certos equilíbrios, né? Nós estamos, na minha opinião, no momento da vertigem. Por quê? Porque está tudo aí, mas a gente não tem ainda condições de avaliar o processo. Não é um processo que se encerra. E ao não se encerrar, ela cria muito mais distopias do que utopias, né? Porque a gente não sabe controlar esse mundo globalizado, que globalizados já estamos desde o século XIX, né? Mas é uma globalização virtual, que esse é o desafio agora. Talvez a globalização era o desafio dos impérios no XIX. E essa globalização virtual é o nosso desafio, né, de inícios do século XXI. Eu fico imaginando, voltando ao Hobsbawm, que esse será um longo século XXI, né? Porque para a gente ver como vamos lidar com essa questão. Então, para resumir,
soberania sempre foi uma utopia, né? Agora, e sempre passou por diferentes desafios, né? A ideia de soberania também mudou, né? Se você comparar com o começo da nossa conversa, né? Era outra soberania, né? Totalmente. A despeito que temos ainda guerras territoriais, né? Haja vista o genocídio na Palestina, haja vista a Ucrânia e a Rússia, que nunca se conformou de perder a União Soviética nunca se conformou de perder essa parte tão importante do seu império, né? Então, haja vista que as questões territoriais não estão acabadas, né? Ao contrário, né? Elas estão na ordem do dia, né? Então, não é que a gente superou isso tudo, né? De maneira nenhuma. Nós temos outras maneiras de observar essas guerras, temos outras maneiras de... né? São guerras televisionadas, filmadas, o que não eram antes, né? Não, enfim, temos uma outra maneira de... A gente vê quando começou o jornal, né? O que as pessoas diziam, né? Essa noção, o Benedict Anderson que fala isso, que os jornais inauguraram um novo diacronismo, né? Porque você tinha a sensação que tudo estava acontecendo na mesma hora que você estava lendo, mas já não estava acontecendo, né? Então, enfim, estamos falando aqui de... Não é dizer esse chavãozão ultrapassado de que a história se repete, né? Ela não é que ela se repete, mas ela evoca, né? Ela dá lembrete, ela nos ajuda de alguma maneira a não fazer as pazes, mas equacionar melhor o nosso tempo e os desafios do nosso tempo em relação a outros tempos também, né? E Lília, para fechar, o que você está trabalhando de livro agora? Temos livros aí para chegar? Estou trabalhando junto com a Patrícia Valim e a Joyce Alves um livro que vai se chamar Mátria Brasil, que está ficando muito bonito, que é partindo do suposto que a nossa história é tão classista, tão masculina, tão sudestina, tão branca, né? Ou seja, contar essa história, né? E rever alguns dos marcos dessa história, mas a partir do protagonismo feminino. E eu mesma estou me surpreendendo com esse protagonismo. Tem um livro que tratou um pouco de um tema semelhante, né? Eva, não é? Da Cat Bohannon, que fala da relação das mulheres, da importância das mulheres na pesquisa científica, algo assim? E como a nossa ciência durante muito tempo foi também muito masculina, né? E todos os testes pautados nas modalidades, né? Nos parâmetros masculinos que não funcionam para pensar as mulheres, né? E não funcionam sempre, funcionam para algumas coisas, não funcionam para outras. É um lindo livro, adoro. Muito bom, obrigada pela conversa. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. A gente já falou com o humorista e escritor Gregório do Vivier sobre investigar as palavras, com a velejadora Tamara Klink sobre viver outras realidades e com o jornalista especializado em China, Igor Patrick, sobre o sonho chinês na economia mundial. Nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, o Spotify, o Apple Podcasts e também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.